Oi, pessoal, mais uma vez estamos juntos e hoje nós vamos analisar alguns aspectos da Lei 7.210/84, portanto, a lei que trata das execuções penais. É uma lei especial bem elaborada, ela é bem posta, portanto, a gente parte da ideia de que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, assegura diversos direitos ao indivíduo que encontra-se segregado, seja por condenação definitiva com o trânsito em julgado, seja em razão das prisões cautelares, situações de prisão temporária, prisão preventiva, e, portanto, o preso temporário também lhe assiste os mesmos direitos, evidentemente, do preso definitivo. Então, a gente vai iniciar hoje essa tratativa de execução penal, sabendo da dificuldade toda que o sistema brasileiro tem, né? Nós atravessamos um momento agora mais delicado, que nós vamos superar, evidentemente, que é esse do coronavírus, e evidentemente que essa situação ela também tem reflexos no sistema prisional. Essas pessoas custodiadas, elas estão agregadas muitas vezes de forma desordenada, em espaços que não respeitam os limites da própria LEP e muitas vezes não respeitam os limites da dignidade da pessoa humana. Então, há de se compreender que algumas medidas devem ser tomadas em relação aos presos. A Defensoria Pública do Estado do Ceará já tem feito alguns esforços nesse sentido. O ministro Marco Aurélio, recentemente, deu uma decisão monocrática com várias hipóteses para minorar, inclusive promover a soltura mediante determinadas condições para o preso em razão da pandemia, mas a gente parte da ideia, do ponto de vista técnico, e superada essa primeira ideia, que a execução penal ela tem como objetivo não só dar cumprimento ao que foi determinado na sentença, portanto, o inteiro teor da decisão tem que ser cumprido, como também a gente percebe que a execução penal tem por objeto fazer com que haja a reinserção social do indivíduo, a sua reintegração, a sua ressocialização. Eu falo isso do ponto de vista legal, é a pretensão do legislador, embora a realidade seja diferente. Inclusive, existe documentários sobre o sistema carcerário em larga escala, existe um documentário sobre a CPI do sistema carcerário que foi feita há alguns anos e retrata uma realidade muito dura. Então, pessoal, esse ponto primordial é que a gente pensa, a execução tem por fim, trazer o preso para a ideia da punição penitenciária, penitência, castigo, mas não é só isso, há também o desejo de que ele seja reeducado. Essa é a missão inicial. Do ponto de vista constitucional, a gente trata logo de um princípio, que é o princípio da individualização da pena. Esse princípio é o gênero que comporta 3 situações. A primeira é a individualização legislativa. E aí a gente compreende que o legislador, até porque a fonte de produção de leis é o Congresso Nacional, é privativo da União legislar sobre matéria penal, cabendo aos estados de forma concorrente legislar sobre direito penitenciário, e, portanto, o legislador, de acordo com a evolução humana, com os nossos problemas sociais,
com as adequações, né, que nós estamos passando, ele cria os tipos penais, ou seja, o preceito primário com a descrição típica, o elemento estrutural do delito, e nós estamos falando, portanto, num projeto de lei que será discutido, votado e depois levado à sanção ou veto do presidente da República. Posteriormente, essa lei deverá entrar em vigor ou imediatamente, de acordo com o texto, ou no prazo que lhe foi fixada, respeitando a vacatio legis. Então, turma, esse primeiro tipo de individualização que nós estamos falando é a individualização legislativa. Dali do Congresso sai a norma entra em vigor, como foi o caso da lei que trata do abuso de autoridade, portanto uma lei nova, recente, que entrou em vigor em janeiro deste ano e que, por voto do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, ela está mantida. Esses votos que eu estou me referindo estão disponíveis no site do Supremo, que vocês devem examinar, né? www.stf.jus.br. Esses votos estão publicizados e, portanto, a lei surge nesse sentido, como também veio mais recentemente a lei intitulada Pacote Anticrime, que é a lei 13.964 de 19, que, portanto, também está em vigor, impactou a lei de execução penal, teve repercussão no Código Penal e também, pessoal, no Código Penal, Código de Processo e Execução, uma lei que trouxe reflexos nessas situações, na lei de crimes hediondos também, e, portanto, isso deriva dessa produção legislativa. O segundo ponto que nós falamos do princípio da individualização da pena é a que decorre do sistema trifásico da dosimetria, quando o juiz, utilizando os artigos 59 e 68 do Código, ele aplica a pena para o caso concreto. Então, na lei tem a pena em abstrato, para aquela situação real, o juiz, verificando a pena mínima, aumenta e diminui e chega a uma pena em concreto. Eu estou falando, portanto, das situações de atenuantes ou de majorantes, e o juiz verifica aquilo de acordo com as circunstâncias do crime, da situação do próprio sujeito ativo, das consequências para a vítima, vai levar em consideração a personalidade do agente, se confessou, enfim, aquelas situações previstas, portanto, nos artigos já mencionados, levam a uma individualização judicial, portanto, feita pelo magistrado. E o terceiro ponto da individualização da pena, turma, é a própria individualização executória. Então, aqui a gente percebe que nós temos um juízo da execução penal que vai tratar, portanto, das questões relativas à execução do preso. A situação em que será levada a efeito o preso na sua situação definitiva ou na sua situação provisória, assegurados os direitos de que falamos há pouco. Então, essa execução, e aí eu vou falar agora do preso definitivo, cabe ao juiz da execução penal. Ele é o titular para isso, inclusive de presos da Justiça Federal que estejam sobre a sua jurisdição, da Justiça Estadual. Ele é quem vai fazer a atividade executória e, portanto, nós temos aqui uma atividade acompanhada pelo Ministério Público como parte, como fiscal, e nós temos também, evidentemente, órgãos que acompanham essa atividade de execução. Então, o juiz de primeiro grau que julgou e que aqueles recursos foram superados e mantida a decisão de primeiro grau onde ela transitou em julgado, havendo esse trânsito de julgado e não sendo uma comarca de vara única, esse processo será remetido à vara de execuções penais daquele estado competente e, portanto, o indivíduo ficará submetido àquele regime. Então, a individualização da pena, ela está nesse tripé.
individualização legislativa, judicial e executória. Então, eu tenho que compreender que a natureza jurídica da execução penal é uma atividade complexa, porque envolve uma parte jurisdicional, envolve outra, que é uma atividade administrativa, porque nós estamos falando de gestão de pessoas presas, administração de presídios, há uma situação de transferência, situações de alimentação, de saúde, de assistência, e, portanto, é uma atividade realmente complexa. Esses dois pontos, portanto, é que nós estamos tratando como fim de prevenção e retribuição no que diz respeito à execução penal. Outro ponto importante é a questão do voto do preso. Nós sabemos que o preso definitivo, ele perde os seus direitos políticos, por força do artigo 15 da Constituição Federal, em seu inciso 3º. E, portanto, o preso, ele não pode se candidatar, ele não pode votar, até pela sua situação. Para o preso provisório, ele mantém esses direitos e até poderia. O que ocorre é uma situação prática que dificulta isso, porque os tribunais eleitorais, TRS, TSE, eles não facilitam ou não disponibilizam esse tipo de eleição. Houve já eleição para preso provisório, aqui no Ceará aconteceu, salvo engano, em 2010, mas, de modo geral, há uma logística complicada de se montar urnas, mesmo eletrônicas, nas penitenciárias e levar os funcionários para lá por questões de segurança, etc. Então, isso não tem sido feito como deveria ser, mas o artigo 15, inciso 3º, preconiza que os presos definitivos, por condenação com o trânsito em julgado, eles evidentemente perdem os direitos políticos. E aí, a gente percebe também que dentro dessa sistemática de execução penal, há de se fazer a separação dos presos, né? Nós temos que verificar que o preso, por uma classificação, deveria ficar em determinado presídio, evidentemente levando em consideração a idade, o tipo de crime que ele cometeu, o sexo, a necessidade do presídio feminino, a separação dessas pessoas. E, portanto, pessoal, nós vamos ter, de acordo com a lei de execução penal, os tipos de unidades de acordo com os presos e os tipos de pena. Nós temos a penitenciária, nós temos a cadeia pública, a colônia agrícola, a casa de albergado e temos ainda, naqueles casos em que o indivíduo tem que ser internado, e aí, portanto, eu estou falando do inimputável ou do semi-imputável, nós vamos ter os hospitais psiquiátricos, né, para esses fins. Portanto, essa categoria é destinada para as pessoas que têm doença mental, por algum motivo não pôde ou não compreende ou não compreendeu o caráter ilícito do seu comportamento e pôde se determinar com isso. E, portanto, adotando o que o Código fala do sistema ou critério vicariante, nós vamos poder aplicar pena ou medida de segurança, nunca os dois. Como a pena é para ressocializar, porque o indivíduo compreendia o caráter ilícito do seu comportamento, e aí eu estou falando do critério biopsicológico, ele pode ir para a penitenciária. Mas aquela pessoa que tem um problema mental, mesmo que momentâneo, ele não tem a rigidez, a saúde mental, e não pode se comportar dentro do que se verifica no homem médio, e, portanto, compreender isso, para ele é destinado o hospital psiquiátrico, o tratamento ambulatorial, portanto, o acompanhamento dos médicos, né? Foi o que aconteceu até o momento com aquele senhor que deu uma facada no então candidato à presidência da República. Foi diagnosticado que ele tinha problemas mentais e foi para a medida de segurança. Essa medida de segurança ela também não é ad perpétuum. O Código Penal estabelece que durante o período de internação ele vai ser avaliado. Então o juiz fixa de 1 a 3 anos
esse período ele é submetido a uma avaliação. Lógico, nós estamos falando que houve um exame de sanidade mental, e se ele for recuperar a rigidez mental, ele, evidentemente, é posto em liberdade, né? Então, isso é uma situação prevista na lei. Quando nós temos, portanto, esse sistema, nós estamos falando de que a pena é destinada para o indivíduo que compreende o que faz ou o que fez, e para aquele que tem problemas mentais, ele vai para o hospital internamente tratar-se. Então, existe essa classificação. A classificação é feita por uma comissão técnica, né, de classificação, e também é feito um exame criminológico. E aí, esses exames eles vão avaliar a personalidade do agente, né, a sua vida familiar, social, os seus antecedentes, né, e até mesmo questões psicológicas, psiquiátricas, a maturidade dele, o grau de agressividade. Essa é a função desses exames. A lei de execução também, turma, prevê a assistência do preso. O preso ele necessita de um apoio material, a questão da saúde, assistência jurídica, e nesse ponto há de se parabenizar e louvar o trabalho da Defensoria Pública, né, que muito contribui para essa atividade. Ainda assim, a assistência social e religiosa, né? Nós temos que verificar que a assistência ela é destinada inclusive ao egresso. O artigo 25 da Lei de Execução Penal fala que o egresso é o indivíduo que deixa o sistema prisional até 1 ano da sua saída. O Estado deve ou deveria, né, lhe prestar esse auxílio para a reinserção do mesmo na sociedade, né? Ainda no tocante aos direitos do preso, e eu vejo até como uma questão de obrigação, vem a situação de trabalho, né? O trabalho para fins de remissão da pena e contribuição para ele próprio, para indenizar a vítima, enfim. Então, o trabalho deve acontecer. O Estado deveria proporcionar segmentos da indústria de capacitação, de treinamento para os presos, a fim de que eles lá, trabalhando internamente, saíssem com alguma expertise para atividades, ou até mesmo já ser contratado por algum ramo da indústria. O trabalho, ele dignifica o indivíduo. Então, a lei contempla isso. Quando se fala na Constituição que são determinadas penas proibidas, como a pena de morte, a pena perpétua, de trabalhos forçados, de banimentos, penas cruéis, isso é um fato. Mas trabalhos forçados não se confunde com a possibilidade de oportunizar o trabalho para o indivíduo. Então ele vai ter direito a uma remuneração e, evidentemente, ele, com isso, se ressocializa também. Quando se fala em trabalho, eu estou falando em trabalho interno, mas a lei também admite o trabalho externo. E esse trabalho externo também pode ser prestado em obras da administração pública. De acordo com o preso, com a classificação dele, ele também vai ter direito a essa remuneração. E a gente sabe que a cada 3 dias de trabalho, ele vai diminuir 1 da pena. E esse instituto é a remissão penal. Então, a remissão ela ocorre dessa forma, pelo trabalho ou pelo estudo. A cada 12 horas de frequência escolar, de estudo, inclusive estudo à distância, como esse que nós estamos fazendo agora por questões de força maior, isso há de ser contabilizado. A cada 12 horas, ele vai ter direito a abater 1 dia da pena. Lógico que vai criando um banco ali de dias, e se ele cometer falta grave, na forma da Lei de Execução Penal, de acordo com o artigo 126, aproximadamente, ele vai perder parte dos dias remidos. Não perde tudo, perde parte. Então, isso é uma
possibilidade. O preso deve trabalhar, o preso deve exercer uma atividade laborativa, como deve realmente estudar. Aí nós temos ainda, além dos deveres da disciplina, situações que ele não pode são criminalizadas no Código, como crimes contra a administração da justiça, situações de motim, né? O preso tem que se comportar, ele tem que submeter aquela ordem, aquela disciplina, por uma questão, inclusive, de efeitos benéficos para o seu cumprimento de pena, para fins de livramento condicional, de progressão de regime, de saídas, enfim, de regalias que a lei prevê. Então ele deve ter essa postura como uma característica de bom comportamento. Ele tem como direito também a questão do chamamento nominal, tem direito à visita íntima, inclusive a lei, e logicamente isso é uma situação segurada, já com interpretações jurisprudenciais, direito à visita íntima entre as pessoas casadas ou companheiras do mesmo sexo, né? E, portanto, ao contrariar essas disposições de deveres, nós vamos perceber que ele comete a falta disciplinar, que está prevista no artigo 49 da Lei de Execução Penal, né? Outro aspecto importante que nós vamos tratar hoje é no que diz respeito ao RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Portanto, é necessária a leitura, pessoal, da Lei 13.964 de 2013. E esse regime disciplinar do artigo 52 sofreu algumas modificações por conta do pacote anticrime, inclusive no que diz respeito ao seu período de duração, que pode ser até 2 anos. Esse isolamento do indivíduo, a segregação individual, ele ficará num espaço de até 6 metros quadrados, haverá uma restrição às visitas, portanto, uma vez por semana, o banho de sol também, ele é limitado, e, portanto, esse regime se destina aos indivíduos que cometem falta grave ou crimes, situações, inclusive, de pessoas que estão no sistema prisional e comandando o crime de dentro da penitenciária. Há a ideia do RDD e a possibilidade, inclusive, de transferência, como aconteceu em vários estados da federação, para presídios de segurança máxima. Aqui no Ceará tem, agora que vai iniciar, porque foi construído há pouco, o presídio de segurança máxima. Eles são poucos no Brasil, né? Nós temos em Mossoró, temos em Roraima, no Rio de Janeiro, mas são poucos. O Estado, né, precisa não construir presídios, mas oportunizar melhores condições de vida às pessoas, mas para aqueles presos que efetivamente precisam desse regime, ele deverá ser aplicado. Então não há de se falar em inconstitucionalidade do RDD. Ele já foi declarado constitucional e, portanto, as situações que diziam que agride a dignidade da pessoa humana foram rechaçadas pelas cortes, né? Então essa situação de perturbar a ordem, a disciplina interna, situações de crimes dolosos, situações em que o indivíduo compõe organizações criminosas, o diretor do presídio ou da segurança pública pode requerer e ouvir do Ministério Público, ouvir da defesa, isso poderá acontecer, né? Inclusive, para a falta grave, é bom que se diga, é indispensável, né, uma defesa técnica, o processo administrativo para a sua configuração. Então, o Ministério Público atua, o defensor atua para o juiz, ao final, decidir sobre isso. Sob pena de nulidade, inclusive, isso já foi objeto de questão da OAB, né? Tem que haver o processo para isso. E ele se comportando bem, evidentemente que ele tem recompensas e sanções previstas a partir do artigo 53 do Código Penal. Então, essas são as situações inicialmente previstas
E como órgãos da execução, a gente deve atentar lá para o artigo 61 do Código da Lei de Execução Penal. A gente também vê, pessoal, que dentro da execução penal existe a ideia sempre, viu? Sempre de ressocializar. Portanto, o princípio seria de fazer essa ressocialização. Agora a gente sabe que isso se dá de uma forma mais difícil, mais complicada. Bom, essa é a primeira parte da execução penal que nós estamos tratando hoje, né? Eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, vamos vencer juntos esse momento e posteriormente estarei enviando novos vídeos. Obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço.